gente, tudo bem? Já fazia bastante tempo que eu não aparecia aqui no canal e o fato que eu vou relatar para vocês hoje ocorreu há décadas atrás, lá em meados dos anos 90, e os dois cães que foram vítimas dessa tentativa de assassinato, né, de envenenamento, já não estão mais vivos, já faleceram de outras causas, né, mas eu resolvi fazer esse desabafo aqui na internet porque eu tô com essa história entalada na minha goela durante todas essas décadas, porque eu não pude fazer um boletim de ocorrência. E para quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui no canal, meu nome é Rita e eu já fui criadora de cães da raça Maltês durante 5 anos. O nome do canil era Full Metal Alchemist. E aí eu parei de criar, castrei os 3 cães, o macho era da minha mãe, as fêmeas eram minhas, castrei os 3 cachorros, né, e eles ficaram aqui até falecer os 3, hoje em dia eu não tenho mais nenhum cachorro. E eu também fui criadora de gatos persas e malaios durante 19 anos, entre o ano 2000 e 2019. Quando eu parei de criar, fiz até um vídeo aqui no canal explicando o que aconteceu. E aí castrei os gatos e continuei com os gatos como animais de estimação, né? Alguns já faleceram de lá pra cá, mas ainda tem bastante gato aqui, mas são todos castrados. Eu não crio mais, né? Porque pode dar uma certa confusão, a pessoa né, vê ali o nome do canal é Gatil Valmont, aí chega aqui eu não tô criando mais, né? Mas só para explicar que o canal foi criado na época que eu ainda era criadora. Bom, na época que isso aconteceu, a gente tinha 2 cães que eram o William e a Valéria. Eu vou botar foto deles aí, provavelmente a única foto que eu vou encontrar deles tá num pátio que nessa época, esse pátio que vocês estão vendo aí na foto não existia, tá? Nossa casa era menor e ela ia até antes de ter esse pátio aí, tá? Então esse pátio não existia. E também não tinha um portãozinho, que eu não sei se nessa foto, que eu ainda não procurei a foto, mas não sei se nessa foto vai estar aparecendo um portãozinho menor mais lá pra trás, também não tinha aquele portãozinho. Para vocês entenderem, a nossa casa ia só até esse pedaço aqui, onde tá essa janela marrom aqui, que na época não tinha essa janela, tá? E não tinha esse portãozinho aqui também. Esse portãozinho foi colocado depois do arrombamento, né? Aí a gente comprou uma porta nova, fechadura nova, tudo. E mandamos fazer esse portãozinho aqui, lateral, né? Entre o muro da vizinha e a nossa casa, justamente para não arrombarem de novo. E aí depois, aí é que aumentou o tamanho da casa para cá, né? Porque antes aqui não era a nossa casa, né? Era outra pessoa que morava aqui, aí a pessoa vendeu e aí a gente emendou a nossa casa com essa casa da frente aqui. E aí a gente ficou com um espaço maior, que é daquela foto que vocês viram ali, com, né, que é mais pra frente aqui, com os cachorros ali no corredor. Então antes a nossa casa era só aquele pedacinho ali, terminava lá no muro da vizinha. A incomodação com os cachorros começou antes da gente ter o William. Antes a gente tinha só a Valéria e um gato chamado Kevin. Vou botar a foto que eu encontrar aí dos dois. E como a gente não tinha um pátio onde deixar, né, que eles pudessem tomar um sol, alguma coisa, durante 1 hora por dia, de manhã, mais ou menos no horário entre 9 e 10 da manhã, a gente ia para um pátio na frente da nossa casa, onde morava uma outra família, e a gente ficava cuidando ali pro Kevin não fugir e deixava eles tomarem sol ali, né, Valéria, né, brincar um pouco, correr um pouco ali, e depois a gente voltava para dentro de casa. E a gente achava que não estava incomodando ninguém com isso, porque era só 1 horinha que a gente ficava ali. E aí a gente comprou o William depois, né? E aí enquanto ele ainda era filhote, aí começaram a reclamar e a gente parou de fazer esses passeios. Então a gente ficava 24 horas por dia com os cachorros dentro de casa, né? E aí depois que o William cresceu, eu e minha mãe começamos a levar os dois para passear, né? Cada uma pegava um dos cachorros, a gente levava de vez em quando, tipo, 1 vez por semana para passear, mas até isso incomodava também, então a gente também parou com os passeios, então a gente ficava sempre com os cachorros trancados dentro de casa. Então os cachorros ficavam trancados dentro de casa com a gente, né? E na época, né, nessa época, antes da gente ter os cachorros, a porta da nossa casa foi arrombada, tá? E a própria pessoa que arrombou, isso é uma outra história, a própria pessoa que arrombou depois assumiu o erro, pediu desculpas e aí foi tentar consertar ali a fechadura da porta. Só que, assim, até dava para abrir e fechar ali com a chave, mas essa pessoa, ela quebrou a porta de um jeito, uma porta de madeira, né, não tem mais essa porta, que a parte ali onde tinha a fechadura ficou toda exposta, a fechadura, a parte de dentro, né? Não tinha mais madeira para cobrir a fechadura. E eu não achava que ela era uma coisa segura. E aí a gente tinha uma guia
né, que era da Diana, que era uma outra cachorrinha que a gente tinha, SRD, que já tinha falecido, né? Ela tinha uma guia de ferro, uma coleira que eu levava lá para passear, e eu ainda tinha essa guia, né? Eu vou botar uma foto da Diana aí, e também leve em consideração que na foto que estiver aparecendo dela, é numa casa antiga, tá? Uma casa alugada, que a gente morava em outro endereço, tá? Não é nesse endereço que aconteceu essa história que eu vou contar hoje, né? Mas eu não tenho foto da Diana aqui, nessa casa. Eu só tenho foto da Diana na casa alugada, então só para vocês entenderem que não é essa casa que tá aparecendo aí na foto, que enfim, vocês entenderam, né? E aí, o que eu resolvi fazer? Como a porta já estava quebrada, tinha uma parte ali que tinha um buraco na porta. Eu peguei um martelo, quebrei um pedaço da parede para fazer um buraco do lado, peguei essa guia, né, de ferro da Diana, peguei um cadeado que a gente tinha, e aí, quando eu e minha mãe saíamos juntas, a gente passava a corrente pelos dois buracos, né, e botava o cadeado e fechava pelo lado de fora. O problema é que essa corrente, né, isso a gente ainda não tinha os dois cachorros. Essa corrente, ela não era com os elos soldados, que nem essas correntes de botar em portão, de botar em moto, assim, que os elos são soldados, não tem como abrir. Essa corrente, eu peguei do Google uma foto parecida com essa guia, porque não tem mais essa guia, né, já faz muitos anos. Os elos, eles eram fechados numa espécie de amarração. Então o arame, ele vinha assim, ele dava duas voltinhas e aí ficava uma pontinha assim, que era cortada ali, e todos os elos eram assim. Então, se alguém pegasse um alicate, dava para abrir esses elos, né? E conseguir abrir a corrente. Então, não era uma coisa assim muito segura, mas era o que tinha naquele momento, né? A gente não tinha condição de pagar por uma porta nova, uma fechadura nova, pagar alguém para instalar a porta, então foi o que deu para fazer. Então, a gente saía, botava isso daí. E aí depois, né, e aí era para ser uma coisa temporária, mas nunca dava para, né, nunca sobrava dinheiro para botar a porta. E aí a gente comprou primeiro a Valéris, né, a gente comprou sem pedigree, então assim, eram bem mais baratinhos, eram mais baratos que a porta, né, porque eu sei que vocês podem estar pensando assim, poxa, tinha dinheiro para comprar cachorro de raça e não tinha para arrumar a porta, mas arrumar a porta custava muito mais caro. E a porta acabou ficando daquele jeito mesmo, e a gente achava, né, na nossa inocência, que com aqueles cachorros grandes, né, do lado de dentro, que ninguém iria arrombar a porta de novo. E no dia da tentativa de envenenamento, a gente foi no cinema para ver um filme de 3 horas de duração e a gente fechou daquele jeito que eu expliquei para vocês. E um detalhe que eu acabei esquecendo, por isso estou regravando essa parte do vídeo, é que pra gente poder sair as duas juntas, sem que os cachorros fugissem pela porta, nem na hora que a gente estava saindo, e nem na hora que a gente estava voltando, porque não tinha aquele portãozinho de ferro ainda, a gente tinha que deixar os cães trancados no quarto, só que o quarto não tinha porta. Então a gente colocava coleira e guia nos cachorros e prendia as guias na minha cama, que minha cama era atravessada assim. E acho que vai ter alguma foto aí, que acho que vai aparecer a minha cama. Então a gente prendia eles ali, e aí quando a gente voltava, a gente soltava as guias, e aí os cachorros podiam novamente circular livres ali dentro de casa, mas quando a gente saía, a gente tinha que deixar dessa forma. Então, né, o que facilitou um pouco para a pessoa, né, de na hora que entrou, não ser atacada pelos cachorros, né? Então a gente não tinha câmera de segurança, né, mas eu imagino como aconteceu. E aí, quando a gente voltou do cinema, aparentemente não tinha nada de errado, né, com a porta, porque tava lá o cadeado, tava a corrente fechada com cadeado, a gente abriu. Só que quando a gente chegou no quarto, né, os cachorros estavam tudo pulando, alegres por a gente ter chegado, né, e também por saber que quando a gente chegava eles iam ser soltos de novo. E eu notei que tinha um monte de arroz verde vomitado no chão. E a gente não dava comida para os cachorros, a gente dava ração, eles eram alimentados única e exclusivamente com ração. Então como que podia ter um arroz verde vomitado, né? Aquele arroz não podia eles ter roubado da gente, porque primeiro a gente nunca fazia nenhum arroz com cor verde, né? Não teria por que o vômito sair com uma coloração verde, a não ser que o arroz fosse esverdeado, né? Então não tinha de onde os cachorros terem tirado aquele arroz que eles vomitaram. Também não sei se foram os dois que vomitaram, porque tinha um monte de vômito assim, junto, né? Então, não tinha como eles terem comido aquele arroz, a não ser que alguém, outra pessoa que nem eu e nem minha mãe tivesse dado aquele arroz para eles comer. Foi ali que a gente descobriu que alguém tinha, sim, entrado na nossa casa e tinha dado arroz
para os cachorros, né? Um arroz envenenado com alguma coisa, porque tinha ali alguma substância verde misturada. E foi aí que eu fui examinar a corrente e vi que um dos elos da corrente tinha sido remendado, né? Ou seja, a pessoa abriu, do jeito que eu falei. Não, Vader, não brinca com o fio do microfone, Vader. Então a pessoa abriu, mas na hora de fechar, ela não soube fechar do mesmo jeito que o fabricante coloca. Então não soube fazer as duas voltinhas bem direitinho. O elo ficou meio amassado, meio torto. Então dava pra ver que aquilo ali estava diferente, que tinha sido aberto a corrente naquele elo e tinha sido fechado de novo para não dar na vista, né? Então a pessoa não chegou a abrir o cadeado, ela abriu a corrente e depois quando ela saiu, né, ela deu o arroz ali para os cachorros. Não sei se colocou direto no chão, né, e comeram direto do chão, ou se a pessoa levou um pote, né, e aí porque os cachorros estavam amarrados, de repente empurrou assim, para eles comerem. Quando eles terminaram de comer, a pessoa pegou os potes de volta, né, os cachorros, eles não eram assim, bravos de morder as pessoas, né, embora as pessoas ficassem com medo dos cachorros, mas eles não eram desse do tipo de morder, então que também facilitou para a pessoa. E depois a pessoa saiu e refez a corrente e achou que a gente nunca ia descobrir. Só que os cachorros acabaram vomitando aquele arroz verde e foi aí que eu vi que a corrente tinha sido aberta. Eu logo desconfiei de quem poderia ter sido, mas claro, eu não tinha prova, então não tinha como ir num... Eu até pensei em recolher com uma sacola plástica, né, sacola de supermercado, aquele vômito, levar numa delegacia de polícia e pedir a instauração do inquérito. Mas naquela época as leis contra maus tratos dos animais eram mais brandas, então provavelmente não ia ter dado em nada, eles não iam conseguir descobrir quem que tinha feito aquilo ali, mesmo que fizessem análise e vissem que tinha realmente algum tipo de veneno ali, provavelmente não ia dar em nada, porque eles não iam ter como descobrir quem teria sido, quem teria feito aquilo, mesmo que eu levasse a corrente também para mostrar, ia mostrar que realmente os cachorros tinham sido envenenados, que alguém tinha entrado na casa, mas muito provavelmente a polícia não ia descobrir quem foi, talvez nem se desse um trabalho de investigar, porque era um crime de menor potencial ofensivo, que eles falam, né? Apesar de a casa ter sido invadida, eu acho que provavelmente não teria dado em nada, porque quando roubaram o meu celular lá no início dos anos 2000, eu fiz um boletim de ocorrência, nunca mais ouvi falar, né, de ter sido nenhuma investigação, ficou por isso mesmo. Então provavelmente se eu tivesse ido fazer um boletim de ocorrência também não teria dado em nada. Mas eu acabei tendo a certeza depois de quem foi o autor, porque eu ouvi o próprio confessando para outra pessoa, né? Eu também não cheguei a falar com a pessoa depois, né? Mas eu fiquei tendo a certeza porque eu ouvi a conversa dessa pessoa que tentou envenenar os cachorros, falando, confessando que tinha feito para uma outra pessoa, né? E que ele estava ainda esperando que os cachorros morressem, né? E os cachorros não morreram, a gente não chegou nem a levar no veterinário, porque como eles tinham vomitado, a gente ficou observando para ver se eles iam ter algum outro sintoma, mas eles estavam assim super alegres, super contentes. Eu acho que pelo fato deles terem vomitado, eles não chegaram a absorver o que quer que tivesse misturado naquele arroz, que a pessoa quando confessou, falou para a pessoa que ela usou uma planta venenosa, tá? Acho que a pessoa até falou o nome da planta, eu não vou lembrar, não lembro realmente, mas ela disse que essa planta era venenosa, então por isso que o arroz estava esverdeado, porque a pessoa misturou uma planta, mas eu acho que como eles vomitaram, acabou não acontecendo nada. Eu fui numa agropecuária, expliquei o que tinha acontecido, e aí me deram, acho que era um negócio que tinha carvão ativado, alguma coisa assim, que era para caso de intoxicação. Eu dei esse remédio para os cachorros, e eles não tiveram nenhum problema maior, né? Eles estavam, depois comeram a ração normalmente, estavam bebendo água, fazendo cocô, xixi, tudo normal, estavam brincando dentro de casa, correndo, né, alegres. Então assim, não vi necessidade de levar no veterinário, e eles acabaram realmente não morrendo. E aí, né, a gente acabou depois comprando uma porta nova e arrumando a porta, e aí foi quando a gente mandou instalar aquele portãozinho ali, né, que a gente, né, já era para ter feito isso há muito mais tempo, mas a gente foi adiando ali para não gastar dinheiro, mas a gente, né, fez um esforço ali, né, cortamos gasto com outras coisas para poder ter esse dinheiro para colocar finalmente uma porta nova e colocar aquele portãozinho ali, para daí a gente, quando a gente saía juntas, a gente não precisava mais prender os cachorros no quarto, né? Eles podiam ficar soltos ali dentro de casa, porque na hora que a gente estava saindo, se eles fugissem, tinha um portãozinho ali para impedir que eles saíssem para a rua. Então a gente só empurrava eles para dentro assim e fechava a porta, né? Porque aí já tinha ali a fechadura nova, e aí na hora de entrar era a mesma coisa. A gente entrava no portãozinho, trancava o portãozinho, e aí só então abria a porta, aí eles fugiam pela porta, mas aí não tinha como eles fugirem para a rua porque tinha um portãozinho. Então foi o jeito de arrumar. Aí depois, né, no futuro,
Então, né, não cheguei a fazer boletim de ocorrência, mesmo tendo ouvido a confissão dessa pessoa, porque, né, na época não tinha smartphone, eu não tinha como gravar o que eu estava ouvindo, eu ia chegar na delegacia e dizer, olha, eu ouvi a pessoa confessar, mas, né, eu não ia ter a confissão gravada. Se o delegado chamasse a pessoa simplesmente ia dizer que eu estava mentindo, que eu estava inventando, eu não ia ter como provar, então não adiantava nada fazer boletim de ocorrência, então, né, ficou por isso mesmo, mas a gente tomou medidas ali para que não acontecesse de novo, botando o portãozinho. E aí depois, como eu expliquei para vocês, a pessoa que morava na frente vendeu a casa dela, a gente vendeu uma casa na outra, foi quando a gente fez aquele pátio lateral ali, que é o pátio que eu vivo falando que os gatos tomam sol ali, que vocês viram na foto ali, aquele pátio, né, foi feito depois. A gente botou um outro portão, né, na lateral ali, para os cachorros poderem ficar ali, mas ainda assim, tinha uma outra vizinha que jogava água nos cachorros, então, né, demorou muito tempo, né, e todo mundo que se incomodava com os cachorros ia embora, né, venderam as casas, foram embora, aí a gente emendou tudo numa casa só, né, aí finalmente a gente pôde viver em paz, né, só que aí infelizmente minha mãe não pôde aproveitar por muito tempo, porque aí teve o AVC, ela ficou tetraplégica, enfim, né, mas aí isso já é história para um outro vídeo, né, e a Valéria, infelizmente ela morreu com 7 anos de idade, né, eu tinha saído, aí eu cheguei em casa, era umas 7 horas da noite e a Valéria estava deitada no chão, né? A minha mãe falou, não sei o que aconteceu com a Valéria. Aí eu fui mexer nela, a Valéria estava assim, eu falava com ela me olhava, mas o corpo dela não se mexia. Aí eu consegui um taxidog, falei com a veterinária, né, que cuidava dos meus animais na época. E aí ela falou que podia levar lá, porque ela morava lá, né? Já tinha encerrado o expediente, mas ela morava no local onde ela atendia. Então ela falou que se eu conseguisse um taxidog, que eu podia levar lá. E aí ela atendeu a Valéria e tal, botou ela no soro, mas infelizmente algumas horas depois ela me ligou, né, acho que era umas 11 horas da noite, ela me ligou para dizer que a Valéria tinha falecido, infelizmente, né, e aí não tinha condição de fazer necropsia, então não sei do que a Valéria acabou morrendo, né, mas ela acabou morrendo prematuramente com 7 anos de idade de uma causa desconhecida, mas eu não acho que tenha sido envenenamento, acho que de repente ela tinha algum problema genético, alguma coisa, ou ela teve um infarto, não sei, né, a veterinária não soube explicar, porque ela não teve nem tempo de fazer nenhum exame na cachorra antes dela morrer, então ela deu ali algumas possibilidades, né, mas ela não podia dar certeza, só uma necropsia poderia dar certeza do que a cachorra morreu. E o William acabou morrendo com 15 anos de idade, né? Eu tive que fazer eutanásia nele, ele desenvolveu diabetes depois, ele começou a ter um monte de complicações, aí ele ficou paralisado das pernas traseiras, com problema na coluna, e aí era muito complicado, né? E aí ele já estava sofrendo muito. E aí um dia eu levei na veterinária, ele já estava muito mal, né, e ela falou que seria melhor fazer a eutanásia, porque ela não tinha mais nada que ela pudesse fazer, né, para melhorar a situação dele, né, e ele já estava com 15 anos de idade, já estava sofrendo muito, então eu acabei autorizando a eutanásia, e aí foi quando o William morreu, tá, gente? Então, esse foi o vídeo triste de hoje, né, mas felizmente, né, a tentativa, apesar de eu não ter conseguido, né, fazer um boletim de ocorrência, não teve justiça na justiça, mas, né, hoje estou contando isso aqui e a pessoa tentou envenenar, mas não conseguiu porque os cachorros sobreviveram ao envenenamento, né, o William viveu até os 15 anos de idade, então, né, era essa a história de hoje aqui.